Olá meus amigos, obrigado por nos estarem a ver. Vídeo de crónica desta semana tem a ver com a cimeira que se realizou agora dia 12 de junho entre Donald Trump e Kim Jong-un, que devia ser Kim Jong 3, porque ele é neto do fundador da Coreia do Norte, uma dinastia totalitária que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial. Isto tudo começou com as invasões nipónicas do Império Japonês, que anexou a Península Coreana, que sempre tinha sido apenas só um país, só um povo, e, enfim, depois todos nós sabemos o que é que aconteceu ao Japão no final da Segunda Guerra Mundial, com o recurso à bomba atómica por parte dos Estados Unidos. Nagasaki e Hiroshima simplesmente quase que desapareciam do mapa, e depois houve uma data de cimeiras, mesas de negociações, armistícios, negociações de divisões territoriais entre os vencedores, os principais vencedores da Segunda Guerra, das guerras mundiais, neste caso da Segunda Guerra Mundial. Criou-se depois blocos ideológicos socialistas, liderados pela União Soviética, e capitalistas, democratas capitalistas, de cariz capitalista, liderado naturalmente pelos Estados Unidos da América. Supostamente deveria ser os Estados Unidos a tomarem conta do território coreano, porque eles tinham entrado em conflito direto com o Japão e tinham vencido a guerra com o Japão. Portanto, se o Japão tinha anexado a Coreia, o Japão tendo perdido a guerra, seria os Estados Unidos a ter... Se pela naturalidade das coisas, seriam os Estados Unidos a ter prioridade, a ter supremacia ideológica ali no território da Península da Coreia. Só que este avô de Kim Jong-un tinha sido um resistente na Grande Guerra contra o Japão, da Coreia, precisamente contra a repressão japonesa. E isso foi luta de guerrilha. Esse resistente líder de lutas de guerrilha foi precisamente o avô deste Kim Jong-un, que então tinha tendência ideológica, ou quer dizer, vinha apoiado dos russos, que tinham naturalmente na sua ideologia o socialismo. A situação nunca foi bem negociada. Houve uma série de territórios que estavam a ser negociados tudo ao mesmo tempo, e ali nunca houve, da parte dos Estados Unidos e da União Soviética, nenhuma decisão concreta. Enfim, ambos tinham as suas razões, enfim, ambos queriam também a expansão da sua ideologia. Os Estados Unidos reconhecia o apoio da Rússia à luta de guerrilha do norte da Coreia, mas os Estados Unidos, enfim, como ainda há pouco falei, tinham vencido a guerra contra o Japão. E então a coisa ficou sempre, como se diz, uma expressão bem portuguesa, em águas de bacalhau. Portanto, a coisa ficou, pronto, então isto enquanto não se resolve, nunca se pensou que poderia haver duas Coreias, mas enquanto não se resolve, vais ter influência ali só até o paralelo 38, que é aquela parte norte da Coreia, e nós americanos, por agora, sempre pensando numa questão momentânea, por agora, enquanto as coisas não se resolverem, ficamos aqui com a gestão da parte sul da Coreia. Só que até hoje, pessoal, até hoje a coisa nunca se resolveu. Como a Coreia do Norte estava, por causa do seu histórico de guerrilha, estava mais bem preparada militarmente, uma vez, agora não sei datas, mas uma vez entrou mesmo pela Coreia do Sul, ultrapassou o paralelo 38, entrou ali pela Coreia do Sul e, enfim, queria realmente unificar toda a Coreia, mas que a ideologia socialista foi quando os americanos para lá, não tinha sido nada disto que tínhamos falado. Portanto, enfim, foi a primeira vez em que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, entraram então em conflito armado, enviando mesmo uma estrutura militar para a Coreia, para fim de combater
os invasores e conseguiu expulsar os invasores precisamente até ao paralelo 38 que tinha sido negociado. Se me perguntarem quem é que ganhou a guerra ainda não acabou, até hoje. A guerra depois entrou ali, tal como foi na Primeira Guerra Mundial, precisamente ali mais ou menos no paralelo 38 que tenho vindo a falar, entrou ali numa luta de trincheiras em que nenhum avança, nem o outro avança, luta de guerrilha, enfim, então começou-se ali a fazer fronteiras, mas nunca houve um tratado de paz, houve um armistício em que no armistício estava lá um cessar-fogo, mas um tratado de paz mesmo entre as duas Coreias nunca houve, portanto, até agora. Entretanto, com o passar dos tempos, foi-se desenvolvendo governos autónomos, governos próprios, a Coreia do Norte sempre dentro de ideologia socialista, e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, numa democracia, com eleições livres e com a abertura ao mundo, com uma economia de mercado, enfim. E hoje o que vemos é realmente uma Coreia do Sul ocidentalizada, com quem se lembra do Gangnam Style, do Psy, tecnologia, há muita tecnologia, muitos produtos que nós vemos made in Korea, South Korea. Depois, enfim, agora até há uma boys band muito famosa que está a dar cartas, vejam bem, no mundo ocidental e mais concretamente na América, vindo da Coreia. Portanto, temos da Coreia do Sul, temos uma Coreia do Sul totalmente ocidentalizada, desenvolvida, naturalmente com a sua ideologia ocidental e dos Estados Unidos, e temos por outro lado uma Coreia do Norte que simplesmente desde aquela altura do final das grandes guerras, neste caso em concreto da Segunda Guerra Mundial, sempre fechadinho ao mundo, aliás, como é panágio de todos os países que adotaram a política do socialista, e o próprio bloco soviético era sempre muito fechado ao mundo. O resultado que nós temos, e agora é um pouco a minha visão, é que, eu já falei aqui nisto em outros vídeos, o socialismo é muito bonito, é muito mais fixe que o capitalismo a nível de ideologia, só que o que aconteceu é que não é aplicável porque se tornou uma utopia, e a culpa terá sido, se calhar, daquela... É porque o povo acabou sempre por servir o Estado e não o Estado o povo. E então o que tivemos, por exemplo, Lula da Silva no Brasil, não era um Estado soviético nem nada disso, mas ele tentou impor uma esquerda clássica económica, só que o que é que nós vimos? Um povo mais igualitário, sim senhora, mas igualitário em pobreza. Uma das coisas que realmente o capitalismo é horrível é o salve-se quem puder, a sociedade é mesmo assim uma selva, isto é um mundo competitivo, os ricos nunca, as pessoas nunca acham que têm dinheiro suficiente, os ricos querem sempre muito mais dinheiro, o capitalismo a bombar, a fervilhar, os ricos querem ser cada vez mais ricos, querem fazer mais investimento, mas esse investimento é ótimo porque atrai ou porque desenvolve um fenómeno super interessante que é a classe média. A classe média o que é? É um produto das sociedades democratas ocidentais de economia aberta, em que é aquela pessoa que não é rica, mas também não são mortos de fome, são pessoas que conseguem gerir uma família, que conseguem ter acesso mediano a bens de consumo, e é um fenómeno fantástico é realmente um fenómeno fantástico do capitalismo. Todos nós sabemos que o capitalismo, enfim, é horrível a nível de competição, mas realmente é o único sistema que tem funcionado. Depois temos aqui
os países que adotaram o socialismo, muito militarizados, muito fechados. E agora vou passar à parte em que o que é que eu acho que Kim Jong-un quer com esta aproximação aos Estados Unidos da América. Um país muito fechado, que conseguiu finalmente, neste caso, a dinastia Kim conseguiu finalmente o seu grande brinquedo, que era chegar à posse de armamento nuclear, e provou-se que realmente a Coreia do Norte conseguiu lá chegar. Finalmente, a Coreia do Norte teve o seu brinquedo, que é armamento militar, só que a Coreia do Norte está totalmente falida economicamente. O PIB, pelo que eu tenho estado aí a ler e em alguns artigos, o PIB da Coreia do Norte neste momento é inferior ao do Uganda ou da Bolívia. O povo da Coreia do Norte está a morrer à fome. O Estado muito rico, totalmente militarizado e com tecnologia de ponta a nível militar, mas um país que não tem nada, tem lá umas estátuas que é para mostrar ao mundo, fizeram lá uma ou outra construção megalómana para mostrar ao mundo, mas em concreta vida na Coreia do Norte aquilo é uma tristeza, é uma miséria. O povo morre à fome. E então, depois da abertura, embora a China continue a ser socialista, mas a China abriu-se de uma forma impressionante ao livre mercado. E então Kim Jong-un, e esta é a minha visão do que ele quis com esta cimeira, é finalmente abrir. O brinquedo ele já tem. E agora realmente ele compromete-se ao desarmamento, relativamente ao que neste momento a Coreia do Norte mostrou ao mundo. Só que isto não é uma coisa que seja feita até à próxima semana. Isto vai levar muito tempo. E até que seja feito o desarmamento total da Coreia do Norte a nível de armas químicas, a Coreia do Norte pode então finalmente abrir-se a nível económico, e começando a negociar já com o pai disto tudo, que é os Estados Unidos da América. Agora, pode-se pensar assim, então mas Kim Jong-un ainda há um ano e tal estava a ameaçar os Estados Unidos e estava a mostrar, estava com demonstrações de força. Tudo bem, foi o que ele quis, mostrar que eu tenho brinquedo, nobody messes with me, e agora vamos lá negociar. Portanto, eu agora tenho poder de estar numa mesa de negociação com o presidente dos Estados Unidos da América. E então é isto que, na minha visão, é isto que Kim Jong-un pretende desta cimeira. Já há aí quem fale que ele quer um prémio Nobel. Talvez venha a ter o prémio Nobel, mas não foi por isso que, na minha visão, que Kim Jong-un quis finalmente abrir-se ao mundo com esta iniciativa. O que Kim Jong-un já tem pode deixar de ter, mas a fórmula o governo da Coreia do Norte vai sempre ter. Eles sabem como aceder a armamento químico, mesmo que estejam completamente desmilitarizados a nível de armamento químico, mas isto deu-lhes a possibilidade de agora vamos lá negociar o crescimento económico da Coreia do Norte. É esta a minha visão. O que é que vocês acham? Escrevam para aí nos comentários. E pessoal, pronto, foi isto o vídeo desta semana. Um grande abraço. Obrigado por me terem visto.